sequência aqui, ouvimos a INB, agora vamos ver a visão das empresas de mineração, né, através do Luiz Maurício, que é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Mineração. Obrigado pela presença. Obrigado. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite. É o primeiro evento, sou carioca, mas não tinha vindo desse evento antes. E achei interessantíssimo o que eu vi hoje de manhã. Vi muito alinhamento dos problemas do Programa de Energia Nuclear do Brasil com o problema da mineração. E a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa visão de mercado. Primeiro slide. Bem, para quem não me conhece, eu sou presidente da BPM, sou presidente atual do Conselho de Mineração da CNI também. Sou um empreendedor do Brasil, estou na minha 17ª Junior Company, venho fazendo isso desde 2003, com um certo êxito, enfrentando muitos desafios, e eu diria para você que no Brasil empreender não é só difícil, é quase que intransponível, e o Estado é o maior obstáculo que nós temos. E eu acho que o setor de energia nuclear enfrenta isso, pelo que eu vi hoje aqui, e a mineração sofre com isso também. E um pouquinho dessa visão de mercado é que a gente vai querer trazer aqui para vocês, trazendo talvez para a discussão um novo modelo para o programa de energia nuclear, no sentido de desenvolver reservas. Tal como o Felipe está falando, tem muita coisa de identidade entre o que nós falamos, mas eu acho que tem muita coisa a se ver o que acontece fora do Brasil para se fazer um modelo extremamente exitoso e, principalmente, diligente e rápido. Próximo slide. Bem, uma das coisas que o Felipe tocou aqui é tudo em termos de reservas minerais e produção minerais advém de uma coisa, necessidade e preço. E, principalmente, de se encontrar aonde e o que pesquisar, né? Então, nós temos aqui hoje, diante do preço das commodities mundiais e principalmente do problema geopolítico que atravessamos no mundo, inflação, taxa de juro alto, ouro é o maior, na verdade, vetor catalisador de investimentos. Depois vem o cobre por causa da transição energética. Já como o Felipe e outros falaram aqui, enfrenta desafios de reposição de reserva. Mas pela primeira vez nos últimos 10 anos, o urânio figura nesse quadro. Não estava até então. E por quê? Porque o modelo de transição energética que o mundo acena, ele necessariamente passa por repensar o modelo, na verdade, de geração de energia. Próximo. E aqui, uma coisa interessante. Há 20 anos atrás, se a gente olhasse quem eram os maiores players da mineração, nós tínhamos Brasil, em par e passo com Canadá e Austrália. Mais ou menos exportávamos a mesma coisa. De lá para cá, a distância se aumentou exponencialmente. Hoje, a Austrália exporta em torno de 300 bilhões, Canadá em torno de 70 e 80, dependendo do preço das commodities que ele produz. Ambos os países têm como principais produtos minerais uma cesta de no mínimo 10 a 20 minérios, e o Brasil tem 2. E o Brasil ficou para trás. O Brasil produz hoje em torno de 20%, se muito, dependendo do preço do minério de ferro, do que produzem esses outros países. Próximo slide. E outra coisa também que se mudou completamente na configuração de produção mineral foi quem são os players. No passado, há 20 anos atrás, você tinha os grandes players de mineração. Você tinha a BHP, você tinha a Vale ainda na época, aquela companhia Vale do Rio Doce, você tinha Rio Tinto, você tinha a British Petroleum que estava em mineração, você tinha a Western Mine, você tinha a Anglo America e assim por diante. Hoje, na verdade, essa coisa mudou. Na verdade, os principais players são as junior companies, ou seja, as empresas mais ágeis que, na verdade, conseguem percolar e atravessar esse maremoto que é desenvolver mineração, principalmente com as restrições de ESG, com rapidez e principalmente com rentabilidade. Então a gente vê, na verdade, como as júniores estão crescendo no mundo. E é isso que a gente tem dito para o Brasil. O Brasil já foi um ambiente onde as grandes empresas de mineração estavam aqui. Hoje, na verdade, só temos uma grande empresa de mineração. Se você pensar nas 10 maiores, a Vale, né? Fora disso, BHP saiu do Brasil, está na Samarco com 51%, mas está nos jornais que ela quer sair do Brasil. Anglo América com uma mina de ferro e Rio Tinto praticamente inexistente. Glencore também saiu do Brasil. Próximo slide.
Então, o que a gente fala, na verdade, que são as melhores oportunidades de crescimento? As melhores oportunidades de crescimento são aquelas que o mercado quer comprar de você, o minério que ele busca. E, eventualmente, a gente teve nos últimos 2 anos um boom aqui, como o Felipe falou, das terras raras e também do lítio. Isso aconteceu. Agora, a benesse desse negócio é que a gente tinha, mais ou menos na década de 2010, em torno de 120 empresas de mineração. Com a crise do Lehman Brothers, esse número desceu e chegamos em 2016, 2017 para 60 empresas estrangeiras de mineração, que são as empresas que efetivamente colocam dinheiro, risco em mineração. Porque o empresário nacional não tem essa tradição, até porque ele é atraído pela taxa de juros muito alta no Brasil. Então, o que a gente percebe? Existe uma dependência do setor mineral do investimento estrangeiro. Agora, o investimento estrangeiro vai aonde existe, na verdade, o fluxo de capital para eles. Tivemos, então, o lítio e as terras raras, descobrimos jazidas relevantes. Acabamos de, na verdade, ter uma das 8 maiores empresas do setor, que é a Sigma. Acabamos, na verdade, de gerar uma empresa chamada Latim, que chegou aqui há 2 anos e que acabou de ser vendida por 570 milhões de dólares. Na verdade, para ser desenvolvida aí a jazida de Pilbara, que já percebe, na verdade, com a queda do preço do lítio, um maior benefício em produzir no Brasil, apesar das dificuldades aqui do preço da energia, apesar do custo do Brasil, a gente ainda consegue ser mais competitivo que na Austrália, principalmente pela questão de mão de obra. Mas o bom disso tudo é que se vem descobrir, na verdade, lítio, terras raras, e se descobre outras coisas. Se descobre fertilizante, se descobre urânio, se descobre estanho, se descobre outros metais. E isso aqui, na verdade, essa profusão de empresas júnior percebe. Porque, na verdade, a júnior está ali com tempo de validade. Ela tem um capital alocado para desenvolver pesquisa mineral. Naquele período, se ela não consegue ter êxito naquela substância e ela encontra outra, ela então parte e redireciona rapidamente para esse outro segmento. Vou dar um exemplo muito claro. Em 2007, a Dilma Rousseff, num pronunciamento nacional, falou que quebrava o monopólio do urânio. Naquele momento, alguns empresários no Brasil partiram para a pesquisa de urânio para identificar o que tinha de urânio. E, na verdade, a gente teve aqui no Brasil um pouco, na verdade, de atratividade para isso. Resultados: foram descobertos naquele ano, antes de Fukushima, 2 depósitos de fosfato no Brasil. Um deles em operação, no Pará. Outro em Minas Gerais. Então, essa é a benesse, na verdade, de você atrair capital. Atualmente, a gente percebe que o urânio talvez seja uma das substâncias mais emblemáticas para o setor mineral brasileiro. Porque se conhece o potencial, mas se tem uma fronteira ainda por descobrir muito grande. E é isso que a gente busca aqui, na verdade, em mostrar um pouco para vocês do que seria os efeitos disso num futuro curto e médio prazo. Próximo. Vamos dar uma olhada, na verdade, em termos de preço de commodities. Se a gente for olhar, esse é um gráfico de 5 anos, de 2024 para cá. Nada valorizou tanto quanto o urânio. Você vê, o preço do... Se você pensar, você pode até falar assim, existe uma tendência para o ouro, mas o ouro sai de 1.600 para 2.500. O urânio sai de 50 para 170. 3 vezes mais. Cobre, teve-se uma valorização, mas, na verdade, nós saímos de 6.000 para 9.000, 50%. Níquel, ao contrário, tivemos um pico ali, mas hoje, na verdade, estamos com o mesmo preço estagnado. Próximo. E essa tendência, na verdade, de preço do urânio, o que a gente mostra é que é talvez a única commodity com garantia de longo prazo, por aquilo que o Felipe já mostrou para a gente no passado. A curva de oferta e demanda, ela é muito acentuada. Próximo. Aí, na verdade, a gente mostra o déficit projetado de urânio nos próximos anos. E esse déficit tende a aumentar por quê? Próximo. Porque, na verdade, muitos daqueles países onde constam reservas, na verdade, são reservas como as brasileiras. São reservas potenciais, mas que, na verdade, não foram certificadas, foram geradas há anos atrás. Então, de fato, o que a gente tem de produção de urânio hoje é principalmente Cazaquistão, Austrália, Canadá, Namíbia alguma coisa, mas a dificuldade geopolítica reduz a produção dela. Então, eu acho que o Brasil tende, na verdade, a ter um futuro, se abrir esse mercado, não só para o próprio urânio, para outras commodities minerais.
principalmente diversificando a nossa matriz de commodities. Próximo slide. E esse é um exemplo claro do que é o urânio para esses países como a Austrália e Canadá. Alguém tem ideia de quanto o Brasil exportou no passado de minério de ferro? 700 milhões. Foi a mesma coisa que a Austrália exportou em urânio. Olha aí. E, na verdade, somos o segundo maior produtor de ferro do mundo. Canadá, 1 bilhão. E o Brasil, na verdade, segundo o registro da ANM, 9 milhões apenas. Próximo slide. Se a gente for ver, em termos de importância, a BHP é a maior empresa de mineração do mundo. Tem um valor de 155 bilhões. Se você juntar as 4 maiores produtores de urânio, a gente chega em torno de 40 bilhões. Ou seja, esses 4 produtores, com uma mina apenas cada um, ele tem um valor de 25% da maior empresa de mineração do mundo. Próximo slide. Não tem dúvida que eu percebi aqui, a mineração e o setor passa por um problema de falta de aceitação da sociedade. Não tem dúvida. E eu estava ali, quando eu vi esse termo que vocês falaram aqui, aceitação popular, não é uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia, eu fui olhar no Google como se define energia nuclear. Energia nuclear, inclusive para o governo brasileiro, no programa Brasil Escola, na verdade, ele já coloca como atividade poluente. É a mesma coisa que a mineração. E eu brinco sempre que o setor mineral, ele emprega 180 mil pessoas. No Brasil, se voa praticamente em torno de 120 mil pessoas dias. No ano passado, a mineração, infelizmente, teve uma sinistralidade de 45 pessoas em 10 mil minas. O setor de aviação matou 111 pessoas. Então, na verdade, é aquilo que a gente falou, é uma questão de aceitação popular. A mineração tem menos sinistralidade do que a aviação. E ninguém discutiu em deixar de voar depois do acidente da Passarito. Foi claro que houve imperícia e negligência. Todos os repórteres e setor de comunicação reportaram isso. Então, mas a mineração se questionou após o acidente de Brumadinho de Samarco se deveria ser, na verdade, pauta do governo brasileiro priorizar ou não a mineração. Como se nós pudéssemos abrir mão da mineração. Talvez pudéssemos abrir mão no Brasil, seríamos então importadores, não tem dúvida. Uma das coisas que a gente coloca de forma muito clara, eu acho que, e aqui foi dito isso várias vezes, o custo da energia no Brasil. Não tem dúvida que o custo da energia nuclear é o futuro em termos de oferta, mas também em termos de competitividade de custo. Próximo slide. E a única chance que a gente tem de alcançar net zero até 2050. E aí está um pouquinho em números os gaps de produção que a gente tem. Olha aí, 98 mil toneladas para 2024. Essa é a projeção. Em algumas commodities, você tem reservas. E é isso que você usa, na verdade, para regular preço. O urânio vai chegar ao ponto onde as reservas vão ser insuficientes. Se a gente tiver, principalmente, o número de crescimento de plantas, eu tive na China um mês atrás, né? O volume que se cresce a China, não mais em construção, mas em termos de parque tecnológico, vai cada vez mais necessitar. E eles querem ser, na verdade, energia limpa. Então, energia nuclear é presente, hidrogênio é presente na matriz da China. Próximo. Não tem dúvida, na verdade, que o consumo do mundo por energia é crescente. E a única fonte possível para nós é nuclear. E o Brasil abrir mão, na verdade, de conhecer suas reservas, para nós, cria, na verdade, um risco para o crescimento do setor brasileiro e da sociedade brasileira. Próximo. Como eu falei, na China já se discute 150 novos reatores. A Itália já revê seu modelo, na verdade, de também construir reatores. E tudo isso vão ser mercados que o Brasil poderia, na verdade, navegar, oferecendo o produto. Próximo. Aí está o tamanho do gap projetado sem a inclusão dessas novas plantas que estão se colocando. Próximo. O
o Macri veio no Brasil e uma das pautas dele é a agenda, na verdade, de fornecimento de combustível para as usinas nucleares. Não tem dúvida. Ele vê o Brasil como uma fonte. Inclusive, criou um fundo que foi alocado dinheiro público francês de 600 milhões, chegando a 2,5 bi com o setor privado, na verdade, buscando entre as commodities cobre e urânio. Próximo. O maior... Eu ouvi aqui hoje, eu não sabia, desconhecia que os bancos não financiam plantas nucleares. Estranho, porque, na verdade, a BlackRock, que é o maior fundo de mineração do mundo, com 2,5 trilhões, financia a mina de urânio. E tem um fundo de urânio. E ele aposta, na verdade, o Larry Fink, ele aposta, na verdade, no crescimento desse mercado. Próximo. Bem, vimos aqui, eu copiei isso aí de registros antigos, na verdade, que eu encontrei, sobre as tais reservas que o Felipe falou aqui. A grande dúvida é se elas são certificadas, se elas, de fato, vão poder contribuir para o nosso modelo. E eu acho que esse é o desafio que tem à nossa frente. Próximo. E esse mapa eu peguei da Serviço Geológico, onde, na verdade, foram criados zonas de favorabilidade para a prospecção de urânio. E, segundo o Serviço Geológico, são 3 zonas principais: Carajás, Santana do Araguaia e Camaquã. Vamos ver como é que está, na verdade, o número de empreendimentos nesse setor. Próximo slide. Próximo slide, desculpa. Está aqui Carajás, totalmente ocupado por empresas de mineração. As tais parcerias que a INB coloca podem ser feitas rapidamente, na verdade. E esse é um modelo interessante, porque já existe conhecimento geológico em toda essa região. A gente está falando de 500 por 300 quilômetros, de uma área que é potencial para minério de ferro, que é potencial para cobre, potencial para níquel. Também se discute a possibilidade de argila iônica nessa região e outras commodities, manganês também. Então, isso é uma parceria que pode se começar rapidamente. A questão é qual velocidade o Brasil vai impor nisso, numa pauta, na verdade, de novo modelo de pesquisa de urânio no Brasil. Próximo slide. Aqui está a área de Santana do Araguaia. Quase 40% já está ocupado por empresas de mineração, que da mesma forma poderiam fazer isso. E a última, que é, na verdade, Santana, próxima, Camaquã. A gente tem aí uma restrição que, que gera uma certa complexidade. Isso está em faixa de fronteira e, tal como existe um monopólio no Brasil, a gente tem nas faixas de fronteira, na verdade, um pseudo-monopólio para as empresas nacionais. E a gente acabou de dizer, há alguns minutos atrás, as empresas de mineração no Brasil são ineficientes e eu acho que pouco investem nesse setor. Então, a gente teria que mudar esse modelo para, de fato, desenvolver essas áreas de Camaquã. Próximo slide. Bem, depósito de urânio no mundo. Esse Felipe já comentou também, e eu também trouxe aqui para vocês darem uma olhada. A Austrália, apesar de não ter plantas nucleares, é talvez a grande matriz de produção. A gente tem no Canadá também, e o Cazaquistão é o maior produtor. O Cazaquistão anunciou há 2 anos atrás que ele ia parar a produção, justamente no modelo meio que aconteceu com o potássio no passado. Se busca, na verdade, uma valorização, porque os custos de produção estão ficando mais altos lá. Então, o mundo, se sofrer com a paralisação da produção nos níveis atuais do Cazaquistão, vai enfrentar um desafio enorme. Próximo. Bem, uma coisa que eu acho que eu aprendi, sou geólogo e posso dizer, urânio é uma commodity como uma outra qualquer. Não tem nenhuma dúvida. O processo, inclusive, é mais simples que alguns outros commodities, como, por exemplo, o ouro. O ouro você usa cianeto para lixiviar. Urânio é ácido sulfúrico. Esse é um problema que a gente enfrenta. O Brasil é importador de ácido sulfúrico. Com o aumento da produção da Indonésia, a gente vai ter o preço do ácido sulfúrico, que atualmente é $140, chegando a $500 no curto prazo. Isso vai ser uma dificuldade para desenvolver, na verdade, as reservas de urânio no Brasil. Eu acho que
falei aqui, a exploração de urânio pode abrir novos depósitos de fertilizantes, de metálicos também. O que eu acredito é que o governo não faz investimento em mineração e não vai fazer investimento para descobrir jazidas de urânio. Então, a solução está no mercado privado. E o país tem um dilema à sua frente. Ele pode continuar estagnado. Fizemos a licitação de Tata em 2008. Passaram 16 anos. E ainda estamos discutindo modelo de licenciamento. E se discute como financiar Tata. É um projeto de 1 bilhão. Né? É um risco para nós. Acreditar que somente Tataia vai suprir o programa nuclear brasileiro, acho complexo. É apostar tudo numa cesta só. Eu acho que é o momento, sim, da INB realizar parceria de pesquisa e labra. A quebra do monopólio vai trazer oxigenação. A gente já viu aqui, a INB conhece alguns depósitos e ela tem garantido o seu futuro. Eu acho que o modelo mais aberto, como pratica Canadá, Austrália, esse é o futuro para nós. Próximo. Tomei a liberdade de sugerir, entreguei isso para o Felipe até e para a INB no passado, alguns modelos que eu acho que seriam interessantes. Acho que a gente deveria tentar atrair empresas e capital para desenvolver isso com a INB. Criar um banco de dados onde todos os trabalhos de pesquisa mineral possam fluir e dar à INB e o Brasil conhecimento sobre esse potencial. Intermediar relações de companhias como a ANM, IBAMA, estados, porque senão nós vamos ter dificuldades na aprovação das licenças ambientais. Se falou aqui hoje que talvez uma das maiores dificuldades da transição energética é o cobre. Existem 150 projetos no mundo para serem desenvolvidos em cobre. Apenas 20 têm licenças ambientais. Ou seja, 130 não vão sair do papel. E estão no papel há 20 anos. Então, essa é uma coisa que o Brasil tem que enfrentar e discutir, o seu modelo regulatório. A gente acredita que a definição de modelos de associação, eu acho que deve seguir 2 modelos. Um, a livre iniciativa, para áreas virgens. Não podemos criar, na verdade, uma empresa ou uma agência que vá ter, na verdade, todo o domínio sobre o território nacional. O Brasil é muito grande. Precisamos abrir esse mercado para todos. Brasileiros, estrangeiros, quem quer quiser investir nesse negócio. Acredito também que o modelo de parceria que a INB desenvolve é muito interessante, porque, na verdade, ela entra, como legitimador e o terceiro entra como interessado. Temos que ter em mente que o Brasil, diante do seu passado, vai ter que abrir essa discussão de forma muito transparente. Muito difícil você falar, invista no Brasil, invista em pesquisa, invista em exploração, para depois saber quanto você vai ser remunerado. O mundo não joga desse jeito. Né? Ninguém entra num empreendimento onde você chega e fala assim, é como se eu chegasse num restaurante e falasse assim, você me dá o ponto e eu instalo todo o restaurante lá. E como é que nós vamos discutir, na verdade, a divisão dos lucros? A gente vai fazer isso depois. Isso tem que ser feito com muito parcimônia, com muito bom senso. E, principalmente, o Brasil tem que pensar o quanto ele vai ganhar como Estado, como país, e não naquele negócio em si. Próximo. Eu queria dizer o seguinte, essa figura, eu pensei assim, como é que eu fecho essa apresentação? Eu acho assim, é melhor um pássaro na mão que 2 voando. O Brasil tem que pensar, na verdade, o que quer para o programa nuclear. O Brasil tem, na verdade, jazidas que estão paralisadas há 20, 30 anos. Um programa de exploração é muito caro. Eu acho que isso é o risco que o setor privado deve assumir. O Brasil deve concentrar, sim, em quê? Em criar escola, hospitais, transporte e infraestrutura. E deixar o segmento, tanto da energia nuclear como da exploração mineral, para uma entidade privada. Obrigado a todos.